Êxodo capítulo 20, versículo 1. A gente está continuando a nossa série com base no livro de Êxodo. E logo, acho que daqui a uns 2 meses, vou fazer uma série sobre beleza. Não apenas beleza física. Óbvio, vou falar sobre roupa. Obviamente, vou falar sobre roupa. Mas vou falar sobre beleza de um modo geral. Vai ser uma benção. Então se prepare aí. Venha nos próximos capítulos. Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2. O nome da pregação de hoje é Deus falou. Como vocês têm me acompanhado aqui, ao longo de cada domingo aí, eu estou pregando há 2 ou 3 domingos sobre a lei de Deus. Eu estou só me preparando para falar do decálogo. Aqui em Êxodo capítulo 20, a gente tem o decálogo, que são os 10 mandamentos. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, é fundamental falar outras coisas, preparar o terreno para essa mensagem. E a mensagem de hoje ainda não vai ser explicitando aí o decálogo. Eu vou falar de 2 valores fundamentais que precedem e que dão base e sustentação para que você obedeça o decálogo, que você obedeça a palavra do Senhor. E está aqui no verso 1 e verso 2. Capítulo 20, verso 1. Então, Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Até aí. Nós vivemos hoje a era do relativismo. A ideia de que não existem verdades absolutas permeia todo o nosso país. Talvez você não saiba definir o que é relativismo, mas vivendo no Brasil, você é relativista. A não ser que você já esteja na igreja há um bom tempo e ouvindo a palavra de Deus e sendo liberto dessas imundícias a cada dia. Do contrário, sabendo o que significa o termo ou não, você é um relativista. Eu explico o que seria isso. Qual é a cor da grama? E alguém chega e fala de maneira absoluta, verde. Qualquer pessoa que falar algo diferente disso está mentindo ou está enganado. Então nós temos aqui um valor absoluto. Ela é verde. Não há outra opção. O relativista, entretanto, responde assim: não. Ela pode ser verde, ela pode ser rosa, ela pode ser a cor que nós quisermos. Não existe uma cor certa. Isto pode e isto não pode, não pode mais. Em maio de 68, os estudantes franceses comunistas, socialistas, eles estavam revoltados. E dentre várias placas que expressavam a sua angústia naquela luta contra a sociedade ocidental, estava lá: é proibido proibir. É proibido proibir. O relativismo, ele é fruto principalmente do ateísmo. Como qualquer filósofo, ateu ou não, sabe, e como qualquer cristão com o mínimo de funcionamento cognitivo sabe, se Deus não existe certo ou errado. Só há valores morais absolutos se houver um Deus absoluto. Eu só posso dizer assim: casamento é um homem e uma mulher até que a morte os separe. Tudo o que passa disso é errado, é imoral. Isso é um valor absoluto. Eu só posso dizer isso se houver um Deus absoluto. Eu só posso dizer: não pode matar, não pode cobiçar. E uma implicação disso é, por exemplo, você não pode dormir com a sua namoradinha antes de você casar. Você não pode dormir com a moça antes de você casar. Um homem não pode se deitar com outro homem. Ora. Isso só é passível, só é factível se existe Deus. Se não existe Deus, não existem valores morais absolutos. Entretanto, o fenômeno do relativismo atinge, miraculosamente ou assustadoramente, cristãos. Cristãos. Eu prego, eu estou com o microfone, não vou falar, né, o que eu quero. Eu prego que a grama é verde.
O fulano, o outro pastor, diz que ela é rosa. E vem o cristão e diz o seguinte: está todo mundo certo. Isso é relativismo. Não, não está todo mundo certo. Eu não posso pregar o oposto do que o outro e estar correto. A só pode ser A, dizia Aristóteles. Isso é uma das verdades mais óbvias. Mas não por acaso, é justamente na época relativista que não existem verdades absolutas. Nem mesmo existe homem ou mulher mais. Não é por acaso que nesta época surgiu a ideologia de gênero. Não é por acaso. Isso tem tudo a ver com esse terreno que foi pavimentado por estes progressistas, esses homens que não criam em Deus. A ideia é, não existe verdade absoluta, nós não podemos ser dogmáticos, nós não podemos afirmar, é assim. As coisas devem ser assim. Nós não podemos fazer isso. Não podemos. Ninguém foi mais exclusivista, dogmático, absoluto do que Jesus Cristo. Um dos seus discursos mais famosos, uma das suas falas mais famosas, mostra isso. Eu sou o caminho. Se nós mudássemos o artigo aqui de o para um, então a fé cristã não seria como ela é. A fé cristã declara explicitamente: todas as religiões estão mentindo. É isso que está contido na frase de Jesus, eu sou o caminho. Os outros caminhos são falsos, de todas as religiões, e inclusive os caminhos filosóficos, como por exemplo de Platão para sair da caverna. Lembra o mito da caverna? Já expliquei para vocês. A maneira é por nossa própria razão, por meio de nosso próprio entendimento seremos salvos. Todos eles estão mentindo, todos estão enganados. Eu sou o único caminho para que vocês sejam livres, para que vocês conheçam a Deus. Não há outro caminho até Deus a não ser eu. Agora, por que o homem ama o relativismo? A ideia de que não existem valores morais absolutos. Por que o homem adora cair no canto desta sereia, da sereia relativista? Porque assim ele está livre das obrigações morais. Entretanto, o homem, ele fez uma festa ao chegar a essa conclusão de que não existem verdades absolutas, essa falsa conclusão. Ele comemorou. Afinal de contas, se Deus existe, se existe certo e errado, também existem punições. Assim, o homem, ele não pode, então, achar que ele vai viver a vida dele de qualquer maneira e que não haverá uma punição. Ele não pode fazer isso. Então, ele pensa, nossa, se existe Deus, Deus está em todos os lugares, eu posso enganar minha esposa, eu posso enganar o meu patrão, mas onde eu for, ele estará, ele é Deus, está em todos os lugares, onipresente. Ou seja, é um inferno viver assim. Então, ele dá um salto e diz, não existe Deus, assim eu posso aprovar o meu comportamento pecaminoso. Eu não preciso mais sentir culpa para dar vazão a todas as minhas paixões. Já que não existe Deus, obviamente também não existe inferno. Não existe juízo final. Afinal, quem é esse juiz que vai julgar no juízo final se não existe Deus? Obviamente é isso. O homem, então, considerou-se livre. Mas a festa dura pouco. Sabe por quê? Se Deus não existe, realmente não existe certo ou errado. Isso é irrefutável. De Nietzsche a Dostoiévski, de qualquer um filósofo, qualquer cristão sabe disso. Se Deus não existe certo ou errado. Sem Deus, sem deveres, mas também sem propósito. Sem propósito. Você lembra da cena de Deus se revelando aqui no monte? Lá no Monte Sinai? Relâmpagos e trovões ao dar a sua lei, dizendo que se o povo de Israel pecasse, o povo de Israel seria punido. Lembra disso? Sem Deus, sem um Deus absoluto, é assim que os homens têm vivido. Não há mais então um Deus para nos aterrorizar com ordens e mandamentos. Entretanto, também não há mais um Deus para nos consolar com esperança e propósito. A palavra mandar, a origem dela, a etimologia dela é colocar algo na mão de alguém, carregar algo, pôr alguém para carregar algo, encarregar alguém de uma missão.
O homem moderno está com as suas mãos livres. Deus não manda. Seus pais não mandam. Ninguém mais manda. Meu corpo, minhas regras. As mãos dele não precisam mais carregar o fardo dos deveres morais. Eles estão livres. Entretanto, essa mão livre também é uma mão vazia. Vazia. É o que Gassé declara em seu livro A Rebelião das Massas. Esta é a horrível situação íntima que já se encontram as melhores juventudes do mundo. De tanto se sentirem livres de todas as amarras morais, isentas de travas que dizem não pode, não pode, não pode, sentem-se vazias. Não por acaso o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens. Olha, vocês podem dormir com quem quiser. E eles comemoram. Ei! Não há mais amarras. Suas paixões podem ser liberadas. Só um exemplo fácil. Você já notou que essas pessoas, esses artistas, que eles têm dinheiro para fazer o que eles querem, esses artistas que não têm limites, você já notou que toda essa vida sem limites é uma vida presa? Se ele quer dormir com uma mulher ruiva, ele dorme. Se ele quer dormir com 3, ele dorme. Se ele quer usar droga o dia inteiro, ele usa. Se ele levanta de manhã e diz, vamos jantar na França, ele vai. Não há limites. Você já acompanhou a biografia desses homens? Desses homens sem limites, viciados em sexo e em drogas? Eles costumam sofrer muito com depressão. Sem Deus, não há deveres, mas também não há propósito. Como diria Camus, a vida é completamente absurda, sem propósito algum. Seu filho morreu, azar o seu. Não há esperança alguma de redenção, ou que isso sirva para o seu bem de alguma maneira. Não. Os sofrimentos são apenas sofrimentos. Somos apenas poeira cósmica, partindo para o nada. Por isso, o Salmo 1, versículo 1, é um oásis no meio deste mundo, corrupto e sem esperança. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei de Deus, e nela ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz é bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho dos ímpios perecerá. O centro deste salmo é: o crente tem prazer na lei de Deus. Por isso, ele não é palha, ele é árvore. Por isso, ele não vai perecer, ele se mantém. Por isso, ele é bem-aventurado, que significa bendito, feliz, porque ele ama a lei de Deus. Meu primeiro princípio: Deus falou. Verso 1. Então, Deus falou estas palavras: não mate, não roube, honre os seus pais, não cobice, não tenha outros deuses, guarde o sábado. Deus disse, não Moisés. Esta é a base de toda a moralidade, de toda a noção de certo ou errado. Deus disse. Só há não pode, porque Deus colocou uma árvore no jardim, porque Deus disse não pode. Se não existisse Deus, não haveria certo ou errado. Num mundo sem Deus, não há mandamentos. O exemplo mais fácil que eu dou para isso é a homossexualidade. Não é porque é uma coisa que eu quero criticar especificamente, é porque é o mais fácil de se explicar. Como que se não há Deus, não há certo ou errado. Se não há Deus, qual a base para falarmos que um homem dormir com outro homem é errado? Não há base alguma. Não há. Olha, você não deve fazer isso. Há pesquisas que mostram, isso é verdade, gays são mais suscetíveis a doenças sexualmente transmissíveis. E ele responde, tá, e daí? Mas quem disse que eu quero viver uma vida longa? É um bom argumento. Por que não? Se Deus não existe, Camus sugeria assim, viva como Dom Juan.
durma com uma mulher por noite. Não case, durma com a mulher por noite, porque casar tem sofrimento. Dormir com a mulher por noite, não. Dormiu com ela, teve prazer. Se no outro dia ela morreu, que se dane. Agora, se você ama uma mulher, aí já implica em sofrimento. Aí já implica em sofrimento. Se ela fica doente, você sofre. E se ela te trata mal, você sofre. Ou seja, se Deus não existe, o argumento dele é, tá, e daí? E daí que eu posso ficar doente e me relacionar com outros homens? Mas eu quero viver pouco tempo, mas intensamente. É um bom argumento. Se Deus não existe, é um ótimo argumento. Na realidade, se Deus não existe, Camille está certo. Deveríamos viver assim. Com o máximo de prazer, o mais rápido possível. Ele está certo. O que mais? Olha, se você, como diria Enéas, se continuarmos assim, homem com homem, os iguais não se reproduzem. Não haverá mais vida humana. Nós vamos deixar de existir. E daí? A existência é caótica. Não há propósito algum nela. Tá, e daí que outros não venham a viver? E daí? Enfim, qualquer argumento é facilmente refutado. Se Deus não existe, tudo é permitido, disse Dostoiévski. Por isso, o decálogo começa com Deus disse. Deus disse. Você precisa ter certeza de que Deus disse. Você não precisa ter certeza do resultado da sua obediência. Do porquê você deve fazer isso ou aquilo. Você precisa ter certeza de que Deus disse. Vou lhe dar um exemplo. Também não é perseguição contra as pastoras. Não é. É simples para explicar o que eu estou tentando dizer. É um argumento simples, mais fácil. Quando eu falo sobre pastorado feminino, eu dou vários e vários argumentos. Eu não, aqueles que eu aprendi com os homens de Deus que vieram antes de mim. Tento mostrar biblicamente que é impossível existir e que, historicamente, o pastorado feminino está ligado ao movimento feminista. Um movimento contrário à fé cristã. E, muitas vezes, quando eu acabo de dar os argumentos, e são irrefutáveis, não porque eu sou bom, mas porque os argumentos são irrefutáveis, muitas pessoas terminam ainda dizendo assim, tá, mas não me parece justo. Aí eu pergunto mais uma vez, tá na Bíblia ou não? Elas sabem que é irrefutável. Não há dificuldade em entender Paulo em Timóteo. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. E ele dá a explicação, que não tem nada a ver com a questão cultural, como muitos tensionam. Ele diz, porque Adão foi feito primeiro. É uma questão de ordem criacional e não de mandamento cultural. E aí elas dizem, mas eu não entendo. A sua ignorância não anula de que Deus disse. E aí, as pessoas não sabem o motivo pelo qual Deus disse. Por que Deus disse isso? Muitas e muitas vezes você não sabe. Mas a nossa ignorância não anula o que Deus disse. Sempre há um motivo. No caso, por exemplo, do pastorado feminino, há motivos seríssimos. Seríssimos. Não vou me delongar aqui, senão vou fugir para outro tema que não é o meu tema aqui, pastorado feminino, é só um exemplo. Mas nós estamos contaminados por uma cultura errada. E por isso, muitas vezes, temos dificuldade de entender o que Deus diz. Outro tema. Predestinação. É claríssimo essa doutrina. É claríssima essa doutrina na Bíblia. Que Deus, Ele controla todas as coisas, a vida e a morte. Quem faz o menino, o bebê, que enxerga? Pergunta a Deus. Todo mundo responde, o Senhor. Mas ele continua. Quem fez o cego? O Senhor. Quem dá a vida? Todo mundo concorda, o Senhor. Mas o texto continua. O texto bíblico declara, eu mato e eu faço viver. Nenhum pardal morre sem o meu consentimento. Nem o mais insignificante dos seres morrem sem que eu diga, hoje é o dia dele. Até o fio de seus cabelos estão contados. O Salmo 139 declara, o Senhor escreveu e determinou cada um de meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Mas essa mesma Bíblia que declara que Deus é soberano sobre todas as coisas, declara que o homem peca porque quer e que o homem peca livremente. Tiago declara, ninguém ao ser tentado, diga, eu fui tentado por Deus, Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria cobiça.
eu compreendo completamente esses dois ensinamentos? Óbvio que não. Esses dias eu estava falando sobre trindade, né? Que Deus é três, mas é um. Aí um rapaz mandou uma mensagem para mim, pastor, eu acho que eu consigo. E eu explicando, né? Que é o que a Bíblia declara. Mas eu não sei explicar como isso é. A Bíblia declara que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Eu também não sei explicar isso. Mas aí um garoto mandou uma mensagem, pastor, eu acho que eu sei explicar. Eu falei, ô louco? O bichão, hein? Em 2000 anos de história da igreja, ninguém nunca conseguiu. E nunca conseguirá. Porque há coisas que nos foram encobertas, diz a Bíblia. Deuteronômio. Há muitas coisas que nós não entendemos ainda completamente. Mas a questão é, Deus disse. Porque há coisas que você não aceita por conta do seu pecado, por conta da cultura que dominou você. Mas a pergunta é, Deus disse? Deus disse. Por exemplo, você ainda crê que a baleia, um peixe, engoliu o homem? Meu amigo, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. A questão é, Deus disse, porque Deus não pode mentir. Não é possível que isso aconteça. O que acontece é que muitas vezes a minha mente é limitada e eu não consigo compreender como declara Paulo. Ó, profundidade da riqueza e do conhecimento. Inescrutável é o nosso Deus. Insondável. Ora, você já tentou explicar para o seu filho? Filho, não, bebezinho, minha filha tem 2 anos. Filha, não pode. O doce caiu no chão, não pode pegar. Não é óbvio? Você acha que é óbvio para ela? Os bichos são invisíveis, as bactérias são invisíveis. E para explicar isso para ela, ela pode achar que eu estou mentindo. Como assim, pai? Está limpinho. Um dia ela vai entender. Um dia. Mas a ignorância dela não declara que eu estou errado. Ela só é ignorante. Ela ainda não sabe. Deus disse, não se case com o incrédulo. Aí você está lá se relacionando com o incrédulo. Ora, se você é uma crente de verdade, vai dar errado. Vai dar. Pode me cobrar depois. Como diria alguém, eu rasgo a minha Bíblia se der certo. Não, não vai dar. Às vezes dá porque você não é crente também, entendeu? Aí dá. Como você não é crente e ele não é, aí dá certo. Porque se você é crente de verdade, os valores são outros. Vou lhe dar um exemplo simples. Um exemplo simples. Você está lá na época em que o Império Romano domina a Palestina. Você é um cristão. Os gregos têm uma influência muito grande sobre os romanos. Você está naquele lugar e, de repente, os seus filhos, o seu marido quer levar os seus filhos para serem consagrados aos deuses. E aí? E imagine em algumas outras épocas em que havia prostituição cultural. As mulheres ofereciam a Deus, aos seus deuses, um culto por meio do sexo. Aí, imagina, eles acreditavam que isso era espiritualidade. Seu marido fala, ó sua mulher, olha, agora a nossa filha vai começar a vida dela de sacerdotisa. Você acha que não daria um problema aí? Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Acordo. São valores que mantêm alguém, um casal, não paixão. Valores. Mas talvez você não saiba disso. Você apenas vê o rapazinho e ele é tão bonitinho. E ele me trata tão bem. Gente, mas quem não trata bem quando está apaixonado? A questão é, Deus disse, não se case com o incrédulo? Essa é a questão. Eu acredito que os cristãos devem ter filhos. No plural. No plural. Que há sempre muito pensamento pecaminoso em relação aos cristãos que não querem ter filhos. É muito claro isso para mim. Em Gênesis, Deus declara, tenha filhos. O homem cai. Deus confirma esse mandamento a Noé, multiplicai-vos. Durante o exílio, Jeremias ordena, inspirado por Deus, multiplicai-vos. E no Novo Testamento, Paulo confirma, a mulher será salva dando à luz filhos. Filhos. Mas muitas vezes eu ensino isso e alguém fala assim, mas é dificuldade, e não sei o que lá, e isso, e aquilo outro. Eu pergunto, Deus disse ou não? Deus disse ou não disse? Essa é a pergunta. Deus disse ou não disse? E o mesmo vale para os mandamentos, que vale para os mandamentos, também vale para as promessas. Deus disse para você fazer que Ele ia suprir? Essa é a pergunta. Porque se Deus disse, vai acontecer.
Vou dar um exemplo. Pedro, venha sobre as águas. Venha. Senhor, é contra a lei da natureza um homem andar sobre as águas. Além disso, a ventania está muito forte. Foi isso que Pedro pensou ou ele apenas quis identificar? És tu, Senhor? É o Senhor que está falando? O que vale para os mandamentos também vale para as promessas. É Deus quem diz? É Deus quem está exigindo? É Deus quem está prometendo? Deus falou para Abraão, eu quero o seu filho. Imole o seu filho, eu o quero de volta. Eu sei que algumas pessoas ficam meio em choque, né? Mas como que Deus, tudo bem que era teste, mas como que Deus pode fazer isso? Ô, meu irmão, você sabe que Deus não pode cometer nenhum pecado. Principalmente, Deus não pode matar, Ele não pode. Eu não posso tirar a sua vida porque a sua vida não é minha. O suicídio também é pecado porque a minha vida não é minha. Eu não tenho o direito de tirá-la. Deus não pode, portanto, é uma espécie de roubo. Quando eu tiro a sua ou a minha, estou arrancando algo que não me pertence. Deus não pode cometer o pecado de matar, de cometer homicídio. Quando Deus, o texto diz que Deus matou, Ele não cometeu homicídio. Afinal, toda a vida é dele. Meu mundo, minhas regras. A mim pertence tudo que existe. Portanto, Deus disse para Abraão, eu quero o menino de volta. O texto bíblico diz que Abraão foi lá e, ok, vamos fazer isso, sem questionar. Apesar de não entender, peraí, Deus me disse que da minha descendência vai sair aquele que vai salvar o mundo, e agora Ele está pedindo que eu entregue a minha descendência. Hebreus então explica por que Abraão não questionou, porque ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que você precisa é saber, eu interpretei o texto corretamente? E sabendo que eu falho, eu não fico chateado se você achar que eu errei. Eu não fico. Você não interpretou o texto de maneira correta, pastor. Não fique chateado. Que a sua consciência esteja presa a este livro. Mas tendo você concluído que a interpretação é correta, não interessa o resultado. Você pode terminar os seus dias pobre e decapitado numa cadeia como Paulo terminou. Não importa. Se Deus disse, faça, siga e obedeça. Segundo, por que nós podemos obedecer e devemos obedecer os mandamentos? Porque Deus nos salvou. Esse é o segundo princípio. Eu sou o Deus que te salvou. Antes de Deus ordenar, façam isso, Deus diz, eu fiz. Façam, porque eu fiz. Em primeiro lugar, como declara a Confissão de Westminster, todo o mundo, crente ou incrédulo, deve se submeter à lei de Deus. Deus não possui duas leis. Ele possui uma só, que serve para toda a humanidade. É o que declara a Confissão de Westminster e eu concordo plenamente. Por quê? Porque todos os homens devem obedecer à lei de Deus. Ora, Deus criou todos os homens. Nesse aspecto, Ele é Deus de toda a raça humana. Não é Deus como é Deus dos cristãos, como Pai dos cristãos, como aquele que regenerou os cristãos. Nesse sentido, como declara João, a todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Entretanto, toda a raça humana é criatura dele. Toda ela. Segundo, porque Deus nos redimiu, e isso vale apenas para o seu povo, o que torna a nossa obrigação de servir a Deus e obedecê-lo muito maior. Ora, eu vou dar um exemplo disso, como que as exigências que Deus nos dá em face de tudo que Ele fez devem ser seguidas espontaneamente e com amor. Eu agora não tenho mais tempo, né, para ficar pregar nas igrejas. Nas nossas igrejas eu vou pouco, porque nosso trabalho, pela graça do Senhor, cresceu bastante. Mas na igreja do meu pai eu vou sempre. E é óbvio que eu vou por conta do meu pai. E ele sempre fala, Rodrigo, você não vai vir aqui. Eu falo, essa semana, né, ele falou, Rodrigo, você vai vir?
Eu respondi, sim, senhor. E aí ele respondeu assim, obrigado. Eu não consegui responder, porque alguém que me deu tudo, como assim, obrigado? Sabe, uma sensação estranha para mim. É dever. É dever. Fala, Rodrigo, quero que você pule da ponte. Eu tenho que pular. Eu existo por causa dele. Você acha que as exigências do cristianismo são altas? Deus diz assim, jovem rico, venda tudo que você tem e dá aos pobres. Abraão, eu quero seu filho. E para todos, Jesus disse assim, aquele que quiser me seguir, terá que fazer isso aqui, ó. Se você não aborrece pai, mãe, filho, filha, sua própria vida e todos os seus bens, você não pode me seguir. O que Jesus quer dizer com isso? Se o próprio Cristo disse que nós devemos honrar o pai e mãe, agora ele disse aborrece pai e mãe, é óbvio que o significado aqui é simples. Se o seu pai se colocar entre você e mim, fique comigo. Se o seu pai lhe disser, ora, se você não adorar mais Maria, não entre mais na minha casa. Fique comigo. Se o mesmo acontecer em relação aos seus filhos, se o mesmo acontecer em relação aos seus bens, se alguém falar, olha, se você não mentir aqui, não enganar, você ficará sem R$1. É isso que Jesus está exigindo. 100% de você. O seu tudo. Você acha que é muito? Você acha que é muito? Jesus está exigindo que você entre com o seu tudo. E ele entrou com o tudo dele. Só que o tudo dele é bem diferente do seu tudo. É tipo você se casando com o Bill Gates. Você é uma mendiga. Você tem um celular e um cachorro sarnento. O Bill Gates olha para você e diz assim, nós vamos nos casar. Mas terá que ser assim. Eu entro com 100% e você entra com 100%. Aí sabe o que você fala? Canalha ganancioso. Tudo que eu tenho, você quer. Canalha. Bem que o pessoal fala, gente rica quer sempre mais. Sempre mais. Martin Lloyd Jones, aos 23 anos, era médico assistente do médico da rainha da Inglaterra. Ele abriu mão de tudo para ser pastor. Quando perguntaram por que ele fez isso, por que ele abriu mão de tantas coisas, ele disse, eu não abri mão de nada. Eu não abri mão de nada. Por isso João diz, os mandamentos do Senhor não são penosos. Não são. Afinal, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. 1 João vai dizer que o amor de Deus consiste nisto, que guardemos os seus mandamentos. É que os pastores, eles ficaram assistindo muita sessão da tarde. Acho que muita Lagoa Azul. Lembra do Lagoa Azul? Toda semana passava, né? Lagoa Azul, toda semana. Muito Hollywood. Aí eles pensam que amor é aquela coisa lá, sabe, do Leonardo DiCaprio segurando a moça lá no navio, a música de fundo. E eles pensam que é isso. Não, amor é guardar os mandamentos. Isso é amor. Simples assim. Nisso consiste o amor. Nisto. Terceiro e último princípio. A lei é amar a Deus. Estes 10 mandamentos, eles foram resumidos em 2. Jesus Cristo resumiu assim. Toda a lei consiste em amar a Deus e o próximo. Mas, além disso, a gente pode resumi-la mais ainda. Toda a lei se resume em apenas um mandamento. Amar a Deus. Toda a lei se resume em apenas um mandamento. Amar a Deus. E eu explico. Ferir o meu filho é me ferir. Ferir a minha esposa é me ferir. Não há como separar minha família de mim mesmo. Ferir as criaturas de Deus, ainda mais que Gênesis declara que cada criatura é a expressão da imagem de Deus, que Jesus, no dia do juízo final, vai definir assim o lugar dos ímpios e dos crentes. Aqueles que deram de comer aos pequeninos, eles estarão comigo. Por quê? Aí Jesus explica. Quando você fez para um desses pequeninos, você fez para mim.
É por isso que Davi mentiu contra Urias. É por isso que Davi traiu Urias. É por isso que Davi matou Urias. Mas quando Davi confessa o seu pecado, ele diz assim: pequei contra ti somente. Pequei contra ti somente. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Há toda uma geração hoje aí, de pastores jovens, molequinhos, que eles interpretam de maneira incorreta o não estamos mais debaixo da lei. Para essa crentolândia, eles acreditam que esse negócio de ter regras, isso é ruim. Eles dizem, porque a lei do Espírito nos livrou da lei da morte. E o que eles dizem como lei do Espírito? Eles não seguem mais uma letra, gravada na pedra ou num papel. Eles seguem o Espírito. E o que seria isso? Na prática. Na prática, aquilo que der na cabeça deles. Porque você não pode falar, isso aqui é errado. Deus não aceita isso. Você não pode. Você não pode chegar e falar, olha, não pode, por exemplo, pastora, não pode. Que bobeira. Que bobeira. O importante, dizem eles, é amar. Não seguir a lei. Caramba, é difícil hoje ser pastor, hein? O que está escrito aqui, meu Deus? O amor é isso, é guardar o mandamento. É engraçado que eles digam, o importante é amar e não se preocupar com os mandamentos, sendo que João diz que o amor é guardar os mandamentos. E eles falam de maneira bem negativa sobre a lei. Bem negativa. Para eles, Deus se converteu no Novo Testamento. Isso já é uma heresia antiga. Marcião, no início da igreja, ele falou isso. E a igreja o condenou como herege. Deus não pode mudar, sabe por quê? Porque Deus é perfeito. Se você mudar o que é perfeito, estraga. A lei de Deus, ela é resumida em amor a Deus e ao próximo. Como isso pode ser ruim? Como isso pode ser ruim? Por isso, o salmista, no Salmo 119, declara: o Senhor ordenou a tua lei, os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. À risca. Ou seja, nós queremos amar a lei de nosso Senhor, e nós queremos fazer exatamente da maneira como Ele quer. É por isso que nós tentamos fazer o nosso culto da maneira como fazemos. Ainda que a gente não agrade tantas pessoas. Por isso não vai ter uma pessoa dançando aqui, porque nós acreditamos que isso não é bíblico. Apesar de agradar muita gente. Por isso a gente não coloca um monte de gente aqui. Assim, é dose falar isso, porque parece que eu sei cantar, né? Eu estou cantando aqui, gente, porque faltou o povo. É só isso. Não sei cantar também não, mas enfim. Mas pelo menos melhor que alguns. Eu sei. Aí coloca a moça lá, não sabe nada. Não sabe o que é um dó, meu Deus do céu. Aí todo mundo canta, oportunidade para todo mundo, sobe o fulaninho que não se preparou. E eles dizem, mas é para Deus. Eu pensava que para Deus tinha que ser o máximo, não? O máximo de nós. Enfim, nós não acreditamos nessas homenagens para pastor, para não sei quem, porque é culto para Deus. Para Ele. É o que nós temos tentado fazer. Queremos fazer o que Deus manda, do jeito que Ele ordenou. Vou encerrar mais uma vez com o Salmo. Salmo 1. O centro dele é a lei. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Por isso, o resultado é, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Prazer
na lei do Senhor. O hedonista pergunta: é gostoso? O avarento questiona: eu vou perder dinheiro? O cristão só faz uma pergunta. Só uma. Ele não pergunta: eu posso ser preso por isso? Ele não questiona: eu posso perder dinheiro por isso? A única coisa que o cristão pergunta é: Deus disse? Vamos ficar de pé.